Olá, turma. Na aula de hoje, vamos discutir um tema que vocês de alguma maneira já estudaram. Então, em grande medida, essa aula será uma grande revisão de macroeconomia 1, que é discutir de que maneira a moeda é ofertada na economia. Então, primeiro, antes de mais nada, a gente tem que entender que a moeda ela pode ser ofertada tanto pelo Banco Central quanto criada pelos bancos comerciais. Então a ideia dessa aula é dividir ela em duas partes. A primeira será mais a oferta tradicional de moeda, né, focada no Banco Central, e depois dar uma pincelada sobre de que maneira ela é ofertada pelos bancos comerciais. Nesse sentido, a gente pode diferenciar a moeda em relação a outros ativos financeiros e físicos. Então a moeda ela tem como característica ter rendimento igual a zero. Então tu reter moeda consigo não vai te gerar pagamento de juros ou de qualquer outro tipo de rendimento. Já outros ativos, entre eles os financeiros, eles podem gerar rendimentos. O custo de estocagem e manutenção da moeda também é relativamente negligenciável. Então o custo é muito baixo, quase zero muitas vezes. Já a manutenção de outros ativos possui custos de manutenção e estocagem. E a moeda ela tem máxima liquidez, ou seja, ela pode ser usada e é aceita amplamente para a realização de qualquer transação. E isso se dá a qualquer momento. Então, tendo a moeda em mãos, tu pode fazer a transação no momento que for mais adequado para ti, quando tu quiser. Enquanto que os outros ativos, eles têm uma liquidez variável, entre baixa e alta, a depender do ativo, mas nunca máxima. Ou seja, a manutenção de certos ativos, sejam eles ativos financeiros ou físicos, eles necessitam, considerando uma sociedade que não usa do escambo para a realização de transação, primeiro fazer uma conversão dele em moeda, para daí se realizar a transação. Dessa maneira, tu tem que, se for um ativo financeiro, por exemplo, um título, tu tem que resgatar ele. E alguns títulos isso tem um prazo, então não é imediato. Enquanto que, a depender do tipo de rendimento desse título, esse prazo pode ser maior ou menor. E no caso de bens físicos, é necessário, antes de mais nada, vendê-los para daí ter acesso a outro tipo, né, de ativo financeiro ou de moeda para poder realizar a transação. Então, por isso, eles não têm liquidez máxima. A moeda, ela pode ser ofertada exogenamente ou endogenamente. Então, a moeda exógena é aquela que é criada pelo Banco Central e o nível dela, né, a quantidade existente na economia, é relacionada à política monetária praticada pelo Banco Central. Enquanto que a moeda endógena ela é uma moeda criada pelo mercado, pelo próprio sistema financeiro através da atuação de seus bancos e as relações comerciais entre eles. Aqui é importante destacar que o Banco Central, além de emissor da moeda e realizador da política monetária, ele também ocupa três funções relevantes dentro da sociedade. A primeira é ser banco dos bancos, ou seja, ele recebe os valores, os ativos dos bancos nacionais, comerciais, que depositam nos seus cofres. Ser banco do governo, então reservar e entesourar os recursos financeiros do governo federal. E ser emprestador de última instância. Essa função ela foi denominado pelo Hyman Minsky, foi um economista pós-keynesiano norte-americano,
e que publicou uma obra sobre o sistema financeiro e suas instabilidades, denominada Estabilizando uma Economia Instável. Esse autor ele se tornou muito popular a partir da crise de 2008, quando essa obra em particular se tornou best-seller e foi trazida novamente à tona pelos acionistas e investidores de Wall Street. A ideia do Minsky é que a economia capitalista, ela é necessariamente instável, então ela frequentemente entra em colapso financeiro. Esse colapso ele está ligado ao que ele denominou de hipótese da fragilidade financeira, que é o cenário em que os indivíduos, em momentos de estabilidade econômica, tendem a ter mais confiança e expectativas de retorno dos seus investimentos financeiros e dessa maneira assumem comportamentos mais audaciosos, mais arriscados e passam, usando a terminologia do mercado financeiro, eles saem de uma posição de urso e vão para uma posição de touro, ou seja, uma posição mais propensa à tomada de risco. Isso faz com que eles vão aos poucos mudando de posição da composição dos seus ativos, indo num momento que o Minsky chama de posição hedge, que é quando as suas dívidas e investimentos financeiros, o seu patamar de endividamento, ele é igual à tua capacidade de pagar, então tu tem ativos suficientes para pagar teu endividamento. Para uma posição que ele chama de especulativa, que é quando as empresas e os agentes econômicos em geral, eles têm capital suficiente não para pagar todas suas dívidas, mas pelo menos para pagar os juros delas e com isso ter continuidade no processo. Até uma posição que ele chama de posição Ponzi, que é quando não se tem dinheiro nem para pagar o capital inicial e nem os juros. Nessa posição, e a denominação Ponzi se refere a esquemas de endividamento em que vão englobando todo o sistema financeiro e quando algum agente relevante do esquema de endividamento, que não é exatamente, mas pense no modelo pirâmide, embora não seja exatamente esse processo de endividamento, o não pagamento faz com que toda rede de endividamento vá à ruína e com isso o sistema financeiro quebre. E esse tipo de situação ela é muito frequente. Então, é esse tipo de fenômeno que o Hyman Minsky está discutindo na obra dele. Continuando agora sobre oferta de moeda, vou apresentar aqui algumas terminologias dos meios de pagamento. Então, a primeira delas é a base monetária, e essa base monetária ela é composta pelo papel moeda emitido, que a gente vai chamar de PME, mais as reservas dos bancos privados. O PME ele também vai ser chamado de PMC, que é papel moeda em circulação, e que vai ser igual a papel moeda em posse da população, que pode aparecer como PMPP, mais reservas voluntárias, que é o RV, que se refere aos depósitos à vista, e mais as reservas compulsórias dos bancos. Tá? Essa base monetária ela vai ser composta de 4 níveis dos meios de pagamento relacionado aqui ao manual do Banco Central. Então, primeiro a gente tem o M1, que é a moeda manual, que é o PMC, papel moeda em circulação, mais a moeda escritural, que são os depósitos à vista. O nível 2, que é o M2,
ele se refere ao somatório do M1 com aplicações em fundos de curto prazo, títulos públicos nas mãos da população, menos os títulos de carteiras do Banco Central, das instituições financeiras e dos fundos de aplicações financeiras. O M3 é igual ao M2, mais os depósitos de poupança, sociedades de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo. O M4 é igual ao M3 mais depósitos a prazo, letras de câmbio mais letras hipotecárias. Uma coisa que a gente pode questionar é de que maneira alterações na composição desses meios de pagamento, no seu volume, afetam a economia. Então a gente pode entender isso de três formas. A primeira é o nível de produção. Com mais moeda disponível e a ampliação da base monetária, e geralmente isso leva também a uma expansão do crédito, com uma redução das taxas de juros. E isso possibilita, então, que as empresas possam se endividar e realizar investimentos produtivos. Com o aumento do nível de produção e dos investimentos privados, isso geralmente aumenta o número de postos de trabalho e reduz o desemprego. Outro efeito também é que com uma política monetária mais ativa, com expansão da base monetária, isso tem um efeito de curto prazo na inflação. Então, expansão de moeda causa inflação no curto prazo, à medida em que, em geral, ela expande a capacidade de endividamento das pessoas para tomarem crédito, aumenta o nível de emprego, então aumenta o nível de renda, mas, a priori, o nível de produção não cresce na mesma velocidade, ele tem um delay. Tá? Então, com isso, o nível dos preços cresce. Então, existe na economia um trade-off, ou pelo menos na maior parte das economias capitalistas, um trade-off entre inflação e desemprego, que quando a gente tem taxas de desemprego muito baixas, isso representa uma economia mais aquecida, uma demanda maior e, como consequência, um nível de preço geral, de inflação mais alto. Por sua vez, quando o desemprego é mais alto, a gente tem menos pessoas com renda para consumir, isso pressiona menos os preços e o nível geral. Então, de preço, o nível de inflação vai ser menor. E a gente pode ver no gráfico a seguir, que é conhecido como curva de Phillips. Então, na nossa curva de Phillips, a gente pode observar essa relação. Então, ela é uma curva com uma inclinação negativa, em que no eixo vertical a gente tem a taxa de inflação e no eixo horizontal a taxa de desemprego. Agora vamos supor aqui, no ponto A a gente tem uma situação em que temos uma taxa de inflação alta com um nível de desemprego baixo. Então vamos supor que seja 1% de taxa de desemprego e 5% de inflação. À medida que a gente vai correndo ao longo da curva, a taxa de desemprego vai aumentando, enquanto que a taxa de inflação vai caindo. Então, lá no ponto B, digamos que a gente tenha uma taxa de inflação de 5%, uma taxa de desemprego de 5% e uma taxa de inflação de 1%. Então, à medida que a gente vai descendo do ponto A para o ponto B, a gente está fazendo uma troca, por isso é o trade-off. A gente está assumindo um nível de desemprego mais alto em troca de uma taxa de inflação mais baixa. Outro ponto relevante é que a nossa política monetária ela pode ser representada pela curva e pelas relações da curva IS-LM, que vocês já estudaram em macroeconomia. Então, a curva IS ela é representada, representa os serviços e bens, o setor de bens e serviços na economia. Então, bens e serviços reais.
E ela é representada então pelo Y, que é o nível da renda nominal da sociedade, o nosso PIB, que é igual ao consumo autônomo, que é o CO, que é o consumo quando a renda dos indivíduos é igual a zero. E para consumirem, então, eles despoupam, se endividam, mais a propensão marginal a consumir, vezes a renda disponível, que é o YD, mais o investimento privado, que é função da renda nacional, uma função positiva. Então, quando a renda nacional doméstica aumenta, o investimento privado aumenta. Quando ela cai, o investimento privado cai. E tem uma relação inversa com a taxa de juros. Então, quando a taxa de juros cresce, o investimento privado cai. Quando a taxa de juros diminui, o investimento sobe. Mas os gastos do governo têm uma relação positiva com a renda nominal, mas as exportações menos importações, ou seja, a nossa balança comercial. Já a curva LM, ela representa o mercado financeiro, onde o M é a oferta de moeda de maneira exógena, feita pelo Banco Central, e ela tem que ser igual à liquidez monetária, demanda por moeda nominal, que tem uma relação positiva com a renda nominal, ou seja, quando a renda nominal cresce, a demanda por moeda cresce, e uma relação negativa com a taxa de juros. Então, quando a taxa de juros cresce, a demanda por moeda diminui. Quando a taxa de juros diminui, a demanda por moeda cresce. Por quê? Porque quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, isso quer dizer que o retorno dos ativos financeiros está aumentando, então faz mais sentido, se torna mais atrativo para os agentes depositarem seu dinheiro, comprarem um ativo financeiro para ter um rendimento maior. Quando a taxa de juros está caindo, às vezes compensa mais o agente reter a moeda consigo, porque ela tem liquidez máxima. A liquidez por moeda, o que o Keynes chama de preferência pela liquidez, é discutido melhor na teoria geral, lá no capítulo 12, que o Keynes ele vai discutir que essa demanda por moeda ela está relacionada a 3 fatores. O motivo transação, o motivo especulação e o motivo precaução. O motivo transação se refere ao número de transações. Então, quanto mais transações o indivíduo tem, mais demanda por moeda ele vai também ter. O motivo especulação se refere à possibilidade do indivíduo reter a moeda consigo no presente, sabendo que haverá a possibilidade dele fazer um negócio melhor no futuro e com isso especular um valor maior. E o motivo precaução é quando os indivíduos retêm a moeda por uma questão de salvo-conduto, de salvaguarda, que se dá no momento em que há uma incerteza em relação ao futuro e é preferível então reter a moeda por via das dúvidas, caso algo aconteça. No próximo slide a gente vai ver um pouco de como a política monetária afeta a sua representação na curva ISLM. Dessa maneira, o nível do produto nacional com a taxa de juros praticada. Então, ela pode ser feita tanto uma expansão quanto uma contração monetária. Então, aqui no gráfico, a gente tem representação de uma curva ISLM com política monetária expansionista. Então, imaginem lá o cenário 1, né? Nossa eixo vertical é a taxa de juros, enquanto que o eixo horizontal representa nosso PIB nominal, a preços correntes. A curva verde representa o mercado de bens e serviços, que é a curva IS, e a curva azul representa o mercado financeiro, então, ou liquidez e moeda. Né? Então, inicialmente a gente está lá no ponto E',
né, onde cruza o LM' com o I', é o nosso ponto de equilíbrio. Então, o encontro da curva LM com a curva IS. E temos uma taxa de juros de equilíbrio, que é o I', e um produto de equilíbrio, que é o Y'. Aí o governo realiza uma política expansionista, tá? Ou seja, ele aumenta a base monetária, emite mais moeda. O que isso vai acontecer? Ele vai deslocar a nossa curva LM do LM' para o LM duas linhas. Tá? A curva IS ela não é afetada porque ela só se altera com mudanças no mercado de bens e serviços. Como não se alterou, o que acontece? A gente tem o mesmo nível de produto com uma quantidade de moeda maior. Tá? Isso vai fazer com que a demanda por bens cresça e servir de aquecimento para a economia. Então, a nossa LM se deslocou e vai estar num ponto de equilíbrio, que é o E duas linhas, onde o produto, o PIB, representado pelo Y duas linhas, ele é maior do que o anterior, e a taxa de juros, por sua vez, ela é inferior à anterior. Então, uma expansão monetária leva a uma redução da taxa de juros e um aumento do produto. O aumento do produto, porque com mais moeda, mais crédito, mais gasto, então mais consumo, produto maior. E uma taxa de juros mais baixa, que é uma forma de política monetária adotada pelo Banco Central para fazer com que os indivíduos eles aumentem sua preferência pela liquidez. Porque se a taxa de juros permanecer num patamar mais alto, o que vai acontecer? Os indivíduos, eles, em vez de usarem a moeda, reterem ela, não vão utilizar. Então a política monetária acaba se tornando ineficaz. Tá? Então, por isso que tem esse comportamento. A gente pode pensar na política monetária contracionista com o movimento oposto, que seria saindo do E duas linhas para o E'. Então, numa contração monetária, a gente teria uma redução da base monetária, com elevação da taxa de juros, e a LM se deslocaria para um ponto com uma taxa de juros mais alta e um PIB menor. A questão que se coloca aqui é como o Banco Central operacionaliza essa política monetária. Então, tem duas formas principais, pela taxa de redesconto e pelo Open Market. Então, pelo Open Market, se refere à compra e venda de títulos públicos. Tá? Então, quando tem o governo quer usar uma política contracionista para combater a inflação, o que ele faz? Ele vende títulos públicos, né? Com isso, ele aumenta a taxa de juros para tornar eles mais atraentes, vende os títulos, diminui seu ativo e diminui o seu passivo. Né? Com a venda dos títulos, o que acontece? O Banco Central coloca os títulos no mercado, o Tesouro Nacional faz isso. As pessoas compram os títulos e em troca dão moeda. Com isso a gente enxuga a base monetária. Então recebe moeda e se endivida, né? Agora com as pessoas com uma posse dos ativos do governo consigo, que são os títulos. Já a expansão, ela se dá ao contrário. O governo ele vai comprar os títulos públicos que estão em mãos do setor privado e com isso aumentar o seu ativo patrimonial. E para fazer essa compra, o que ele faz? Ele emite papel moeda. Então, ele emite papel moeda, aumentando o seu passivo e compra títulos. Então, ele aumenta a base monetária. Fazendo essas operações, provavelmente o Banco Central vai acabar afetando a taxa de juros básica. Então, no primeiro caso, na contração, provavelmente a taxa de juros vai aumentar. No segundo caso, com expansão, provavelmente ela vai diminuir. Tá? Então, aqui trazendo um exemplo, que foi um caso ocorrido nos Estados Unidos no ano passado, com o início da pandemia, o governo norte-americano se utilizou de uma expansão monetária para tentar estimular
a demanda e estimular o crédito e fazer com que a desaceleração econômica não fosse tão alta. Então, que o Fed, que é o Banco Central norte-americano, se propôs a fazer? Ofertar 1,5 trilhões em liquidez no mercado financeiro. Isso a gente chama de injeção de liquidez. Tá? Então, com isso, o governo norte-americano recomprou títulos de curto prazo no mercado, causando uma redução na taxa de juros dos Estados Unidos e aumentando a base monetária. Né? Com isso, a ideia era reduzir a aversão ao risco dos agentes, aumentando a base monetária, e também dirimir o efeito do coronavírus nas expectativas e no mercado financeiro para que a queda econômica não fosse tão grande. E, no final, né, a gente pode pensar em contrafactuais do quanto foi efetiva essa política monetária, mas como a gente sabe, dado a perduração da pandemia, mesmo a economia norte-americana ela teve uma queda substancial do seu PIB. Aqui nesse gráfico a gente pode ver essa injeção de liquidez realizada pelo Banco Central. Vocês podem observar que esse gráfico, essas barras, elas representam as compras do governo, que são a barra vermelha, e a barra azul ela representa essa emissão de títulos da dívida do governo. Então, o azul são os títulos novos e o vermelho são essas recompras. Tá? Então, o que vai acontecer? À medida em que o tempo vai passando, vocês observam que houve, a partir de novembro de 2019, vai se mantendo o mesmo patamar aqui de liquidez. Quando chega ali em dezembro de 2019, janeiro, começa a aumentar o nível de recompra dos títulos e o tamanho da injeção de liquidez. Tá? Então, mostrando uma atuação mais ativa do Banco Central. Outro ponto aqui que a gente pode discutir, que volta e meia se encontra na mídia, no caso dos Estados Unidos, é que a inclinação da curva de juros nos Estados Unidos dos anos 2000 para cá, ela vem se reduzindo. O que quer dizer essa inclinação? Ela se refere à diferença dos juros dos títulos públicos de 2 e 10 anos. Ou qual que é o normal? Que quanto maior o tempo em que tu abre mão do teu dinheiro para a retenção de um título, a taxa de juros que vai ser tua recompensa tem que ser maior do que se tu fosse pegar um título com uma validade mais breve. Ou seja, títulos de médio e longo prazo têm taxas de juros mais altas do que os títulos de curto prazo. Então, por exemplo, pega um título com um vencimento de 1 ano, ele vai ter uma taxa de juros, digamos, de 2%. Agora, se tu fosse pegar um título de 3 anos, daqui a pouco a taxa de juros paga seria 5%, porque tu vai ficar mais tempo sem acesso ao teu dinheiro. O que vem ocorrendo nos Estados Unidos é que a diferença entre os títulos de curto prazo e os títulos de médio e longo prazo vem diminuindo, ou seja, por exemplo, nesse caso, lá um título de 1 ano paga 2% ao ano como taxa de juros, aí lá o título de 3, em vez de pagar 5, vai estar pagando 3%. E esse tipo de cenário está se mostrando o que ele indica? Que a expectativa em relação ao futuro está piorando. Então, por estar piorando, os indivíduos eles estão optando por comprar mais títulos de curto prazo, fazendo com que as taxas de juros desses cresçam e as de longo prazo diminuem. Esse tipo de fenômeno é chamado de curva de juros flat, ela vai ficando mais achatada. Tá? E o que esse gráfico aqui ele revela
na curva demonstrada é o comportamento da taxa de juros, da diferença entre as taxas de juros de 2 e 10 anos nos Estados Unidos, em percentual. Tá? E toda vez em que a diferença é muito baixa, é próxima de zero ou até negativa, ou seja, quando a taxa de juros de curto prazo às vezes é maior do que a taxa de juros paga no longo prazo, ela coincide com períodos de crise. Então, lá em 2000, quando isso ocorre, a gente tem a crise das empresas.com, da chamada bolha da internet. Em 2005, a gente tem a crise dos alimentos e tem uma sinalização prévia à crise financeira de 2008. Em 2008, evidentemente, a gente vai ter também chegar mais uma vez a um fundo, uma taxa de juros negativa, essa diferença. Depois a economia volta a se recuperar. Ali em 2011 a gente tem também uma crise ligada à zona do euro. E de uns tempos para cá ela vem caindo cada vez mais. Então muitos analistas vêm indicando isso como um possível assinalamento de uma futura crise econômica. Agora a gente teve a da pandemia, mas antes da pandemia ocorrer, a possibilidade de uma crise financeira por causa dessa queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Muitos analistas vão ligar isso com a questão das dívidas do ensino privado, ensino superior dos Estados Unidos, que tem mexido muito com o nível de crédito concedido nos Estados Unidos e na possibilidade de geração de bolhas financeiras. Tá? Aqui nessa tabela vocês podem observar o patamar das taxas de juros pagas aos títulos, né, os bonds dos Estados Unidos, do vencimento menor para o maior. Tá? Então lá com vencimento de 1 ano era algo em torno de 2,71 em novembro de 2019. De 2 anos era 2,75, 3 anos 2,88, 5 anos 2,88 também, de 10 anos 3,13 e 30 anos 3,38. Então o que vocês observam é que existe uma diferença de menos de 1% entre os títulos de 1 ano para os títulos de 30 anos. Então isso indica muito uma curva de juros achatada. Ou seja, a expectativa dos agentes econômicos em relação ao futuro está piorada, está muito negativa. E por esse motivo, eles têm tido uma demanda menor por títulos de longo prazo. E a taxa de juro e maior pelos títulos de curto prazo, fazendo com que a taxa de juros desses aumentasse em relação aos primeiros. Aqui nesse gráfico feito pelo André Perfeito, que é o economista-chefe da Necton, né, uma corretora lá de São Paulo, ele vai também mostrar essa relação entre a curva de juros e o PIB dos Estados Unidos, mostrando em que quando as diferenças das taxas de juros de curto e de longo prazo chegam a patamares baixos, coincide antecipam quedas muito grandes nos PIBs dos Estados Unidos. Então vocês podem ver melhor a explicação desse gráfico no estudo O Puzzle dos Juros Flat nos Estados Unidos e suas consequências para o Brasil, que foi publicado lá no dossiê da Associação Keynesiana Brasileira. O dossiê O Brasil pós-recessão, das origens da crise, as perspectivas e desafios futuros. O outro tipo de política monetária que o Banco Central pode usar, além da atuação pelo Open Marketing, é mudar as taxas de reserva compulsória. Então, o que são as reservas compulsórias? O Banco Central ele exige que
os bancos comerciais façam depósitos nas suas contas no Banco Central. E o que regula esse nível da compulsória, desse depósito compulsório, é a chamada taxa de redesconto. Então, se o governo quiser que os bancos fazer uma política contracionista através das reservas compulsórias, ele vai aumentar a taxa de redesconto. Então, com uma taxa de redesconto mais alta, ele vai exigir que os bancos comerciais depositem uma parcela maior dos seus recursos na conta do Banco Central. Com isso, reduz a base monetária disponível e o nível de crédito também. Então, uma maior taxa de redesconto eleva a reserva de compulsória e diminui o papel moeda circulante. Quando o banco quer adotar uma política expansionista, ele faz o contrário. Ele reduz a taxa de redesconto, que reduz a reserva de compulsória e aumenta o papel moeda circulante. Tá? Então, só para exemplificar, se por exemplo o governo quer adotar uma política contracionista, ele vai colocar lá que a taxa de redesconto suba, digamos que ela esteja um patamar de 10%, ela aumente para 25%. Então agora 25% dos recursos financeiros dos bancos comerciais têm que ser depositados no Banco Central. Tá? Então isso reduziu em 15%, né, a capacidade de oferta de crédito dos bancos, né, com o aumento da reserva de compulsória e uma redução do papel moeda circulante. Também é importante destacar que esse tipo de política ela tem efeito na contabilidade do governo e do Banco Central, ou seja, a política monetária ela tem um efeito fiscal. O que é esse efeito fiscal? Ele vai se dar da seguinte maneira, que os gastos do governo eles são realizados através do nível de tributação. Para a gente ter, digamos, um nível equilibrado das contas públicas. Os gastos do governo eles não podem ser maiores que o somatório da tributação e da dívida pública. Né? Isso em fluxo de caixa. Tá? Quando os gastos do governo são maiores, a gente tem um governo endividado. O que acontece? Que quando a política monetária ela atua afetando a taxa de juros, elas acabam alterando o nível da dívida pública, né? O custo da dívida pública. E isso vai fazer com que a gente também reduza a capacidade de atuação do governo através dos seus gastos. Um exemplo disso é o caso das reservas do governo, das reservas cambiais. Tá? Então, quando entram dólares na economia brasileira, digamos que o Brasil está fazendo uma exportação muito alta de produtos, aí entram muitos dólares na economia. O que o Banco Central faz? Esses dólares eles não podem ser utilizados. Então se faz um processo de enxugação do mercado financeiro, onde o Banco Central ele emite títulos da dívida, tá? Para com isso fazer com que os agentes econômicos eles comprem esses títulos. Para comprar esses títulos, eles têm que reverter dólares em reais, compram os títulos e os dólares eles vão para o Banco Central. E daí o que acontece? O Banco Central ele mantém uma conta em dólares, mas ele não pode simplesmente utilizar ela. Então o que ele vai fazer? Constantemente vai estar emitindo títulos da dívida pública para poder manter essa conta e também para poder ampliar. Então, toda vez que o governo ele amplia a reserva cambial em dólares, ele está se endividando publicamente. Então, isso é um tipo de medida que é uma medida de caráter cambial, por exemplo, e que tem uma importância para a atuação. Ela é resultante de um efeito fiscal através da balança comercial e que tem um custo monetário, né, com o aumento do endividamento, fazendo com que também se atue pela taxa de juros.
Então existe uma interconexão entre política fiscal, política cambial e política monetária, algo que muitas vezes no livro de macroeconomia inicial isso não é tão explicitado. Tá? Então vou deixar aqui para vocês entregarem uma questão na, na próxima aula, questão simples, onde que vai valer 0,5 o 0,5 extra na primeira prova. Então, quero que vocês suponham duas situações. A primeira é que tem um aquecimento econômico e uma inflação em ascendência. E segundo, que a economia está desacelerando e o governo pretende estimulá-la. O que eu quero? Que vocês representem cada uma dessas situações, dizendo que tipo de política monetária o governo poderia adotar em cada um dos casos, representar isso graficamente através do modelo ISLM e explicar como o deslocamento da curva LM é operacionalizado tanto pelo Open Market quanto pelo comportamento da taxa de redesconto em cada um dos dois casos. Aí resolvam esse exercício, me enviem por e-mail e daí vocês ganham esse ponto extra. Agora, falando brevemente sobre a criação de moeda pelos bancos comerciais. Tá? Então, até aqui a moeda ela teve uma criação exógena, mas ela também pode ser criada endogenamente pela atuação dos bancos comerciais. No manual do Lopes-Rossetti, eles vão colocar que 63% do total dos meios de pagamento no Brasil são representados por moeda escritural, ou seja, por moeda bancária. E que essa moeda bancária ela tem um efeito multiplicador sobre os meios de pagamento. E de que maneira? Ou seja, quando a gente cria moeda bancária, a gente está ampliando a base monetária e os meios de pagamento. Vamos ver esse exemplo aqui. Nele, a gente supõe que uma pessoa tenha R$1.000. Então, a pessoa vai pegar seus R$1.000 e depositar à vista no Banco Itaú. Desse valor, o Itaú ele vai emprestar R$800 para outra pessoa. E essa outra pessoa que tomou o dinheiro emprestado, ela deposita uma parte do valor no Banco Bradesco, deposita esse valor no Banco Bradesco e o Bradesco empresta desse valor R$640 para outra pessoa. Essa outra terceira pessoa vai depositar o seu dinheiro na Caixa Econômica Federal, que vai emprestar R$512 para outra pessoa. Essa quarta pessoa, por sua vez, deposita o seu dinheiro no Banco do Brasil e que empresta R$409,6 para outra pessoa aleatória, tá? Para uma quinta pessoa. Então, o que acontece? Lá do primeiro empréstimo de R$800, ele acabou gerando R$2.316,60. Isso, se a gente seguir por essa lógica que uma PG, uma progressão geométrica de 0,8, que é o tamanho que está sendo aumentado de cada empréstimo, observe. No primeiro a gente tem 1.000, depois 80% disso emprestado, depois 80% de 800, depois 80% de 640, depois 80% de 512, etc. Tá? Se a gente seguir essa PG, a gente tem que no final desse processo vai ser criado R$4.000 em moeda nova. Então esses de R$1.000 iniciais foram criados outros 4.000. Então R$4.000 criados por moeda bancária, por moeda escritural. Era um dinheiro que não existia na economia e que foi sendo criado por transações comerciais entre os bancos. Certo? Outro ponto que também é importante destacar é que esse dinheiro que é criado, ele não fica lá no banco o tempo todo. Então vocês viram que dos primeiros 1.000, ficou só 200 no banco, os outros 800 foram emprestados. E daí se pode surgir um momento de grande incerteza, de crise, de instabilidade, e os correntistas decidirem pegar o seu dinheiro no banco. Daí chegam lá
e o dinheiro não se encontra lá. O que os bancos comerciais vão fazer? Bom, aí eles recorrem à sua conta no Banco Central. Para isso que vai existir os depósitos compulsórios, que é exatamente seu mecanismo de ajuste para momentos de instabilidade e evitar situações como a corrida aos bancos, que a gente pode ver ocorrer frequentemente em crises. Né? Um exemplo que a gente pode trazer de corrida aos bancos é o que ocorre lá no filme A Felicidade Não Se Compra, que retrata a vida de um pequeno banqueiro norte-americano que tem que enfrentar uma corrida ao seu banco em plena crise de 29. Então recomendo esse filme lá da década de 30, do Frank Capra. Outro ponto também que para haver mais confiança no sistema, né, e poder entender que mesmo nesse momento de instabilidade as pessoas vão ter acesso ao dinheiro, é ter um grau maior de regulação no sistema financeiro. Para não ocorrer o que acontece lá, não aconteceu em 29, o que ocorreu também na crise de 28, quando as empresas criaram dinheiro usando capital financeiro de terceiros, através da prática dos derivativos, que acabaram estabelecendo esquemas do tipo Ponzi e fazendo com que a instabilidade do setor financeiro americano crescesse. Tá? Esse modelo de criação de moeda pelos bancos comerciais, que é apresentado pelo Lopes Rossetti no manual deles, ele sofre algumas críticas, particularmente do Tobin. Primeiro é que a constância da proporção de moeda que pessoas e bancos desejam manter é irrealista. Então essa ideia da progressão geométrica que eu mostrei no exemplo, ela muitas vezes não coincide. A hipótese de que os bancos comerciais expandem os empréstimos até o ponto permitido pela reserva, né, que vocês vão ver lá no Lopes Rossetti como elemento, também é pouco realista, em que a expansão de moeda ela vai se dar até o custo marginal ser igual à receita marginal, ou seja, até os bancos comerciais otimizarem os seus lucros. Os bancos eles não são meros tomadores de depósito inconcedentes de empréstimos. Também a versão tradicional ela se baseia na concorrência perfeita entre os bancos, e como se sabe isso não existe, né? Boa parte dos bancos são grandes conglomerados financeiros e o sistema financeiro, por exemplo, brasileiro é um grande oligopólio. Então os bancos eles têm poder de mercado. Dessa maneira, essa criação ela não se dá tal qual o exemplo que eu mostrei. E também ela assume que a taxa de juros dos empréstimos seria decrescente. Porém, o empréstimo afeta a taxa de juros do próximo. Então, quanto maior a taxa de juros paga agora nesse empréstimo, o próximo, já baseado no sistema endividado, vai ter que ter uma taxa de juros ainda maior para compensar, né, e estimular a tomada de empréstimo. Bom, as referências para a aula de hoje foram o livro do Cardim e principalmente o livro do Lopes e Rossetti. Então, pessoal, aguardo a entrega do trabalho de vocês lá, um trabalho simples sobre SLM. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, nos vemos na próxima aula.